Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o PlanosCast, aquele podcast que a gente sempre fala sobre gestão de saúde, sobre tecnologias e os avanços que o setor está passando. E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial aqui, é a Elizabeth Petroli. Ela é CEO do Mais Saúde, plataforma que gerencia a Cred Mais Saúde e outros programas de assessoria a pacientes que não têm plano de saúde. A Cred Mais Saúde é uma empresa do For Group, uma holding catarinense que atua há mais de 25 anos no mercado de comércio exterior, importação, armazenamento e logística de matérias para gigantes como a Amazon, o Mercado Livre, dentre outros. Seja muito bem-vinda, Elizabeth. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Eu estou à frente do Cred Mais Saúde, né? Um programa que é voltado exatamente para os pacientes que não têm plano de saúde ou que o plano de saúde não tem determinadas coberturas e precisam dar uma solução para alguma prescrição médica, principalmente quando tange uma cirurgia, quando essa indicação é uma cirurgia, uma indicação cirúrgica, que aí a gente sabe que envolve altos custos, envolve questões técnicas, orientações técnicas. Então, exatamente isso. Muito obrigado, Thiago. E quais são os principais produtos e serviços oferecidos pela sua empresa? Bom, o Cred Mais Saúde, ele nasceu de um braço da Ultramed. A Ultramed é a nossa marca nacional de materiais cirúrgicos para cirurgia geral. E até 2022, eu era gerente nacional de distribuição desses materiais. E andando pelo Brasil, a gente foi percebendo a quantidade de pessoas que não conseguiam ter acesso à cirurgia e que iam ficando na fila. Porque no Brasil, hoje, você faz saúde de duas formas. Ou você tem um plano de saúde, ou você depende do SUS. Os planos de saúde estão maciçamente concentrados nas capitais e vinculados à CLT, né? Você tem que estar vinculado a um CNPJ para poder ter acesso. E se você não tiver essa cobertura, inevitavelmente você cai na saúde pública, no SUS. E aí existe um gap entre eu não tenho plano de saúde, eu não tenho tempo para esperar pelo atendimento do SUS, porque as filas são longas, e eu tenho um problema que precisa de resolução. Eu tenho uma cirurgia para fazer, para devolver qualidade de vida, né? Enfim, e eu não tenho esse tempo de espera para a fila do SUS. Como que eu faço? Né? Eu quero pagar, até posso pagar particular, mas eu não consigo pagar à vista, como a grande maioria dos hospitais cobra. Eu conseguiria pagar se fosse financiado ou parcelado. Então, justamente olhando para esse gap, é que surgiu o Cred Mais Saúde e suas derivativas. Do Cred Mais Saúde, a gente percebeu que esse paciente, essa pessoa que já era fragilizada, porque ela não tinha plano de saúde, não tinha cobertura, ela também dependia de ter mais segurança nos atendimentos. Então, nós implementamos assessorias na área de saúde, nós ajudamos os pacientes a encontrar as melhores soluções com cirurgiões, médicos e as mais viáveis economicamente. E também ajudamos que eles viabilizem a forma financeira. Nós criamos uma plataforma que faz análise de crédito em vários bancos comerciais e buscamos o crédito e a viabilização financeira para que esse pacote cirúrgico possa ser parcelado. Na prática, o que a gente está tentando é transformar o jeito de fazer saúde no Brasil. Inclusive, o que me levou até a Elizabeth foi uma história que eu vi, que tinha um bracelete por aí, que esse bracelete ele fazia as leituras dos pacientes, eles monitoram os pacientes que estão em casa e esses dados eles são transmitidos para a equipe médica. Então, isso me deixou muito curioso, né? Foi o que gerou esse convite, né, com a Elizabeth. E aí, conta pra gente, então, como que a sua empresa se destaca, né, no mercado de monitoração remota de pacientes. Então, como eu falei, Thiago, quando a gente começou a atender esses pacientes, a gente percebeu que a gente tinha que ser mais cuidadoso com as questões da segurança. É um paciente fragilizado porque está doente, é um paciente que também está fragilizado pelas questões econômicas e financeiras, então todo cuidado ao redor desse paciente é pouco, porque a gente tem que diminuir os riscos de intercorrência e de reabordagem, né? Então, nós acabamos descobrindo
um parceiro de tecnologia que é o Wellcare, que desenvolveu um sistema que permite que o paciente seja observado na sua recuperação pós-cirúrgica depois que ele recebe a alta do hospital. Se você pensar hoje, quando uma pessoa faz uma cirurgia e ela recebe a alta do hospital, como é que a gente sabe que lá na casa dela, ela está se recuperando de forma adequada, que a recuperação dela está indo bem? A gente só vai saber daqui 10 ou 15 dias, quando ela voltar para a consulta, ou se ela começar a se sentir muito mal, e aí ela vai procurar o médico antes. Só que quando ela começa a se sentir muito mal, muitas vezes já é tarde, a complicação já está bem avançada. Então, nós buscamos essa solução, buscamos esse parceiro, e através do bracelete, mais as plataformas, os aplicativos, e mais a nossa equipe de enfermagem, que fica no backstage, acompanhando os pacientes, nós conseguimos dar para a equipe de saúde 24 horas de leitura dos indicadores de saúde. Então, o paciente vai para casa, ele vai usar o bracelete, esse bracelete vai jogar para o aplicativo do celular todas as informações, esse aplicativo vai jogar para a nossa plataforma mãe, que distribui para a equipe de enfermagem e para a equipe médica para poder acompanhar o paciente. Nós monitoramos os pacientes em 8 indicadores de saúde, 8 indicadores vitais, né, os sinais vitais, e eles são protocolados eles são controlados pelo protocolo de Manchester. Então, a gente consegue saber, é o mesmo protocolo que é usado nas UPAs, né? Quando você vai para uma UPA, aí você recebe lá o bracelete azul, amarelo ou vermelho. Então, quanto maior o risco, mais o alerta está ligado. Então, os nossos pacientes são monitorados desta forma. O médico, por sua vez, recebe alertas no celular, ele vai receber os alertas, mas também ele pode acompanhar a partir do aplicativo como é que o paciente está se recuperando. Uhum. Apenas os médicos que podem fazer esse acompanhamento, ou às vezes outros profissionais médicos que às vezes são familiares daqueles pacientes e também gostariam de acompanhar, isso também é possível, não é possível? Então, como é que funciona hoje o sistema? O próprio paciente, ele tem acesso aos dados que são dele. Então, ele no celular dele, ele vai receber toda a curva e toda a leitura do sistema. O médico responsável pelo paciente recebe e o próprio médico nomeia os auxiliares que devem também ter acesso ao prontuário do paciente. Igual quando você está numa clínica ou quando você está num hospital, que você tem lá a enfermeira que passa para fazer a leitura, ver a sua temperatura, ver sua pressão arterial. Então, você tem uma equipe multidisciplinar na área da saúde que está acompanhando e monitorando esse paciente. Mas os dados, eles são fechados e somente o médico pode autorizar que alguém da equipe dele visualize, até por conta das leis de proteção a lei de proteção geral de dados, né, e de ser informações que são daquele paciente. Então, o médico enxerga os pacientes dele, e só. Ele só vai conseguir ter acesso às informações dos pacientes que ele mesmo colocou para dentro do sistema. Além desses benefícios para a equipe médica que você já citou, existem algum outro benefício também para as equipes médicas que utilizam esses serviços? A tranquilidade, porque hoje, se você pensar, era o que eu estava falando antes, quando você dá alta para o paciente e ele vai para casa, a gente tem zero informação. A gente não consegue saber se ele está evoluindo no pós-cirúrgico de forma adequada. Então, muitas vezes o paciente também não consegue saber se aquela dor que ele está sentindo é própria do pós-cirúrgico, está dentro da normalidade ou não está. Ele não consegue saber se aquele mal-estar que ele está sentindo está dentro da normalidade ou não. Então, nós temos os dois extremos. Eu tenho aquele paciente que ele pode estar muito preocupado, muito ansioso, e ele tá tratando de uma forma muito exagerada aquilo que é normal no pós-cirúrgico, ou aquele paciente que está aguentando no osso aquilo que não é normal, que deveria fazer com que ele voltasse para o consultório médico. Como a gente lê os indicadores de saúde, e aí a gente está falando de temperatura, batimento cardíaco, pressão arterial, glicose, curva glicêmica, movimento, quantidade de horas de sono e estresse, a gente consegue fazer um cruzamento das informações e saber se aquilo está dentro da normalidade ou não. Vou dar um exemplo bem prático. O paciente que faz cirurgia bariátrica, o maior risco de complicação no pós-cirúrgico está entre o 4º e o 8º dia. E esse risco se chama fístula.
ele tem uma fístula, né, na área onde foi feita a cirurgia. O primeiro sinal de fístula é mudança no batimento cardíaco. E depois começa a faltar o ar, faltar a respiração, porque vai baixando a oxigenação do sangue. O paciente só vai perceber isso 4, 5 dias depois que isso está instalado. A gente percebe no primeiro dia. Então, na hora que alterar o batimento cardíaco, na hora que o índice de oxigênio cair, na hora que a pressão começar a oscilar, a gente já consegue ler. Então, uma intervenção precoce, a gente já avisa o médico, já diz, olha, seu paciente começou a mostrar sinais de que está complicando. Doutor, qual a sua orientação? Aí o médico tem condições de fazer uma intervenção precoce, chamar esse paciente para o consultório ou já encaminhar ele para o hospital e não deixar que o quadro se agrave a ponto de, às vezes, até ser um complicador e muitas vezes, né, infelizmente, ser irreversível. Então, isso gera tranquilidade e segurança para a equipe médica e também para o paciente, sem dúvida nenhuma. Você falou há pouco que somente o paciente, o médico responsável e a equipe que ele designar terá acesso a esses dados da monitoração. Mas existem alguma garantia sobre a privacidade desses dados enquanto os pacientes estiverem sendo monitorados? Sim, todos os dados eles são armazenados e criptografados. Nós usamos hoje uma plataforma internacional gigantesca, né? Nós temos uma parceria com a Amazon para poder fazer o armazenamento desses dados. E quem tem acesso aos dados do paciente é o médico, a equipe do médico, designada pelo médico, o paciente e a nossa equipe de enfermagem que faz o monitoramento 24 horas. Inclusive, a nossa equipe de enfermagem, ela faz um acompanhamento diário dos pacientes que estão em monitoramento com anamnese diária. Então, as nossas enfermeiras ligam, conversam com o paciente, complementam o relatório e sobem para o aplicativo. E o médico recebe isso diariamente, tanto a leitura do bracelete, quanto a anamnese da equipe de enfermagem, quanto as próprias perguntas que o paciente vai responder no aplicativo dele, do paciente. E quais são as principais especialidades que mais podem se beneficiar com essa tecnologia? Nós temos um piloto que começou há 2 anos atrás, e nós começamos com a cirurgia plástica. Depois nós evoluímos para a cirurgia do aparelho digestivo, a cirurgia bariátrica, e hoje nós já estamos percebendo que isso agrega muito valor à cirurgia cardíaca, à cirurgia vascular, à cirurgia ginecológica, endometriose, por exemplo, a oncologia, onde é um paciente já fragilizado pela própria doença. Pacientes crônicos também, com doenças crônicas, podem ser acompanhados em longos períodos, né? Hoje a gente tem um protocolo pós-cirúrgico imediato, que é 7 a 10 dias, mas também é possível acompanhar um paciente por 10 dias, 20 dias, 30 dias, 2 meses, 3 meses, vai depender muito do protocolo que o médico determinar. Então, basicamente, toda a especialidade cirúrgica, médica, ou de acompanhamento de pacientes crônicos, pode se beneficiar com esse sistema. É isso que eu ia falar, porque alguns pacientes, eles ficam de home care e ele tem um monitor multiparamétrico ali 24 horas o tempo todo medindo esses indicadores. Então, ele poderia utilizar o bracelete, né, e fazer também essas medições, não é isso? Exatamente. Nós temos que entender que o nosso dispositivo, ele é um dispositivo para bem-estar, para a jornada do bem-estar. Então, ele serve de apoio. Então, quando eu tenho o paciente fora de um ambiente hospitalar, fora de um ambiente clínico, e eu estou sem acesso às informações, esse nosso dispositivo e a nossa rede de sistema vai fornecer as informações. Nós não mexemos em conduta médica, nós não prescrevemos nada, nós apenas informamos ao cirurgião responsável ou à equipe responsável das alterações do paciente para que a equipe, o médico, tomem as providências necessárias, inclusive fazendo um double check. Né? Na medida que você encaminha o paciente para o hospital, lá no hospital você vai fazer a validação das informações que foram apontadas. Então, vai passar pelos equipamentos, como você citou, né, os eletromédicos, e vai validar o que o dispositivo e o sistema estava apontando como parâmetros preocupantes. E o que é que tem de recurso tecnológico embarcado nesse processo aí de monitoração remota dos pacientes?
Pronto, eu vou te mandar até um material para você poder compartilhar com a sua audiência, que tem bem explicadinho o que compõe o sistema WellCare de monitoramento remoto. Mas, basicamente, nós temos um bracelete que foi desenvolvido por nós, né, pela equipe de engenharia. Ele tem 7 sensores. Esses sensores leem os 8 indicadores de saúde que eu falei, que vão estar aparecendo aí na tela para quem está assistindo. Esse dispositivo, ele precisa estar conectado num celular. Esse celular precisa estar conectado na internet, né? Ele precisa ter internet para poder jogar para o satélite. Então, a transmissão do bracelete para o celular é por Bluetooth. O bracelete, ele lê os indicadores de minuto em minuto. Então, de minuto em minuto, ele atualiza o aplicativo do celular do paciente. Se o paciente ficar sem internet ou se ficar distante do bracelete, o bracelete tem capacidade de armazenar 4 horas de informação. Fiquei sem bateria no meu celular, descarregou, vou perder esse tempo que o celular está carregando? Não, o bracelete armazena, quando conectar de novo, ele alimenta o aplicativo. O aplicativo do celular do paciente, por sua vez, joga para a rede, por Wi-Fi ou por internet, que o celular disponha, e aí a rede joga para o aplicativo do médico e para o aplicativo da enfermagem. Então, o que precisa ter como tecnologia, né? Precisa ter internet, um celular de 2015 para cá, um smartphone um pouco mais atualizado, e precisa ter conexão boa para que, de tempos em tempos, essas informações coletadas sejam jogadas para a rede e alimentar os outros aplicativos que fazem parte dessa estrutura. Basicamente é isso. A gente fala muito da importância de capacitação e treinamento para as equipes, né? Então, como que vocês lidam com essas questões, né, para treinar e capacitar os profissionais de saúde que vão utilizar efetivamente essa tecnologia de monitoração remota? Então, o que a gente tem visto bastante não é acerca da capacitação do sistema. O sistema ele é muito intuitivo e muito fácil de lidar. Nós temos um canal de suporte, nós fazemos todo o processo de boas-vindas para cada clínica, cada médico, né, cada equipe nova, então eles recebem um treinamento, mas a gente também faz um follow-up de acompanhamento, porque nós estamos falando aí em cultura, em hábito. Não se tinha nada parecido com isso, né? Não se tinha um hábito de olhar os pacientes e monitorar eles através de um aplicativo. Você não tinha um lugar onde você centralizasse todas as informações dos seus pacientes que já estão em casa. Então, hoje a gente está trabalhando muito mais na questão de introduzir um novo hábito, tanto para as equipes, né, de enfermagem, as equipes médicas, como para os próprios pacientes. Para você ter uma ideia, o nosso bracelete ele tem autonomia de energia para 7 dias. Então, 1 hora de carregamento, 7 dias sem precisar tirar ele do pulso. Ele não precisa ser tirado para nada, não precisa tirar para tomar banho. Ele é à prova d'água, ele é hipoalergênico. Então, na hora que o paciente sai do hospital e coloca o bracelete, ele só deverá retirar esse bracelete no retorno ao médico. Mas isso também é uma questão cultural. A gente já monitorou pacientes que se sentiam mal na hora de lavar louça e tiravam o bracelete, porque achava que ia molhar, que ia estragar ou ia tomar banho. Só que na hora que você tira o bracelete, você interrompe a leitura. A nossa equipe de enfermagem para de receber. Então, isso gera alertas. Poxa, o que aconteceu? Parou o batimento cardíaco? Baixou a pressão? Será que está passando mal? Será que desmaiou? Então, a gente passa a orientar o paciente. Tanto o paciente como equipes médicas recebem treinamento e follow-up constante para a boa utilização do sistema. Vocês já fizeram algum estudo de mercado pensando em comercializar esse produto para pessoas físicas ou vocês só vão atuar no nicho jurídico, pessoa jurídica? Então, a priori, a gente tem esse sistema para dar suporte a equipes médicas de clínicas e hospitais. A questão da pessoa física, se você for pensar no CPF, né, um smartphone, um bracelete, um smartwatch, você já tem isso no mercado. Você vai olhar, boa parte desses smartwatches já fazem a leitura e aí conectam com aplicativos como o Google Fit ou outros desse tipo. A questão é o que se faz com a informação.
Porque coletar informações, você já tem bastante dispositivos fazendo. A questão é tratar a informação e saber o que fazer com ela. E aí não adianta você só coletar informação e você não ter uma equipe técnica de saúde que saiba conduzir o que está vendo ali naquela tela, né, o que está sendo mostrado na tela. Então, a nossa ideia é poder dar mais suporte aos médicos e profissionais de saúde para que eles consigam ter mais tranquilidade na evolução pós-cirúrgica ou em outros tipos de protocolo com os seus pacientes. Então, no momento, nosso foco ainda é trabalhar com médicos, equipes de home care, como você bem citou, geriatras, né, outro nicho que apareceu muito forte para nós, geriatras, tem muito idoso que mora sozinho, e aí você não tem nenhuma informação dele, né, e aí a partir do dispositivo a gente conseguiria monitorar como ele está, se ele está bem, se ele está evoluindo, se ele está tranquilo. Uma outra demanda que está surgindo para a gente é o acompanhamento de atletas de alto nível, porque eles são extremamente exigidos em treinos e em competições, e a gente tem visto aí o caso de vários atletas que durante a competição têm mal súbito e acabam falecendo, né, indo a óbito. Então, quem sabe se a gente estivesse monitorando esses atletas no treino, durante as competições, a gente não conseguiria perceber que os sinais vitais estão muito alterados, já sinalizando que ele está colocando em risco. É uma possibilidade. Então, assim, o céu é o limite, né? Nós estamos trazendo hoje uma inovação, algo que não existia, e a gente, o sócio engenheiro desenvolvedor da WellCare é o Everton de Ross, e ele tem participado muito de feiras e congressos internacionais, e ele traz, assim, que não tem uma solução igual à nossa em nenhum lugar do mundo, né? Muitos países ainda estão engatinhando, porque nós temos isso baseado num tripé, que é o dispositivo, o hardware, o sistema e a equipe de enfermagem fazendo o follow-up. Então, o céu é o limite. Provavelmente, muitas outras áreas vão se beneficiar também desse sistema. Uhum. Quais são os resultados ou os estudos clínicos que comprovam a eficácia da monitoração remota de pacientes? Como eu disse, não existe e nem existia nada, é tudo muito novo. Então, os estudos clínicos, propriamente dito, estão começando agora. Nós vamos rodar um estudo randomizado, onde nós vamos monitorar 50 pacientes e vamos fazer, junto com a equipe médica, o acompanhamento. O que a gente tem é uma experiência de 2 anos de pilotagem, onde os médicos e os pacientes que foram monitorados, né, relatam as vantagens e a tranquilidade de saber que tem alguém, que tem uma equipe preparada, olhando para eles e fazendo a anamnese diária, e tirando as dúvidas e fazendo o acompanhamento. Então, ainda não temos. Você falou há pouco que a equipe médica ele recebe avisos sonoros com os dados do monitoramento, né, da monitorização remota. Mas e quando tem situações de urgência e emergência, né? Como é que vocês lidam com esse tipo de informação quando vocês recebem? Então, tudo vai para o celular do médico e da clínica do médico. Como eu disse, o médico ele vai eleger quem da equipe dele vai estar acompanhando o paciente também. A nossa equipe de enfermagem, quando percebe que tem uma situação de emergência, entra em contato com o paciente e lança avisos para a clínica e para o médico. Mas, como eu falei mais cedo, a ação é do médico, a responsabilidade, a conduta é do médico, né? Ele é informado sobre, e aí a gente precisa, de fato, aguardar que o médico passe as orientações para o paciente, porque nós não mexemos em orientação médica, né? Em conduta médica. Vocês têm algum plano de expansão da empresa em relação à oferta de serviços de monitoração remota? Com certeza. Hoje nós trabalhamos com o bracelete, mas existem N outros dispositivos que podem vir a agregar também a leitura. O meu nicho é o controle da obesidade, então para nós faz muito sentido agregar, por exemplo, uma balança que também faça a medição do peso e a bioimpedância do paciente, e isso já está em análise, está em estudo. Além de outros dispositivos, né, como eu falei, o Everton de Rosa, ele teve agora recentemente na feira hospitalar médica na Alemanha, e ele viu lá
camisa, cinto, anel, N outros dispositivos que podem ser agregados nessa jornada de monitorização. Então, agora é entender o que faz sentido para cada especialidade médica, para cada tipo de acompanhamento e agregar isso no sistema. E quais são os custos envolvidos, tanto para médico quanto para as clínicas que desejarem adotar essa tecnologia de monitorização remota? Isso vai depender muito do protocolo que for desenhado, tá? Os custos, eles podem ser variados, porque eu posso ter um protocolo de 10 dias, ou 7 a 10 dias, eu posso ter um protocolo de 15, de 30 dias, eu posso ter um protocolo de longo período. Então, isso tem que ser discutido caso a caso, junto com cada profissional de saúde, cada médico, né, e o perfil do paciente dele, mas eu diria que os custos podem começar a partir de 450, e aí é uma questão de ajuste, né, mas a gente pode pensar que começa a partir de 450 por paciente monitorado. Existe algum tipo de personalização ou customização na prestação desse serviço? Ele é todo personalizado, né, porque quando a gente fala de paciente, eu estou cuidando de 1 a 1. Quando eu falo do cirurgião, eu estou cuidando dos pacientes desse cirurgião 1 a 1. Então, não tem como não ser um serviço personalizado e individualizado, principalmente. Uhum. E quais são os próximos passos da empresa em termos de pesquisa e desenvolvimento na área de monitorização remota de pacientes? Monitorização ou monitoramento é a mesma coisa. Monitorização é mais utilizado na área da saúde. Monitoramento é mais usado na área de segurança. Sim. Na monitorização, os nossos próximos passos, o estudo randômico, como eu lhe falei, né, nós já estamos alinhados aí com um grupo de hospitais para poder iniciar esse estudo e gerar dados para gerar um artigo científico. Estamos buscando novos devices, novos dispositivos para agregar novas leituras, né, e fazer um mapa cada vez mais completo, né, da condição de saúde dos pacientes, incluindo peso, bioimpedância, enfim. E ampliar para outros segmentos cirúrgicos, né? Como eu falei, oncologia, ginecologia, geriatria, cardiologia, enfim. O cirurgião e o profissional que entender que isso faz sentido na jornada de recuperação do paciente dele. Elizabeth Petroli, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, um bate-papo interessantíssimo. Gostei muito de conhecer essa tecnologia, né, que vocês estão agora aí desbravando o mercado. E queria que você deixasse aí o contato, como é que as pessoas conseguem encontrar você, a sua empresa? Perfeito. Eu também vou te mandar, e aí se você puder compartilhar na tela com seus telespectadores, né, seus ouvintes, seus seguidores, nós temos o nosso site, que é credmaissaude.com.br, nosso Instagram, que é @credmaissaude. Também é possível encontrar através do meu Instagram, que é Elizabeth Petroli. Então, a partir do meu Instagram, também é possível levar para os nossos sites e canais oficiais. E a Wellcare, que é a empresa de monitoramento, né, que é o suporte, é a tecnologia por trás desse sistema, é wellcaremonitoramento.com.br. Eu vou compartilhar com vocês, e aí vocês podem ficar à vontade para nos chamar por qualquer canal. No nosso site, nas nossas redes também tem atendimento por WhatsApp. Podem chamar os nossos atendentes, nossos especialistas em saúde, tanto para conhecer o monitoramento remoto, quanto para conhecer as soluções do Cred Mais Saúde na viabilização de cirurgias e procedimentos cirúrgicos. Uhum. Uma outra pergunta. As clínicas, né, clínicas menores, né, clínicas que estão ali no interior dos estados, existe a possibilidade, como que funciona para que eles também possam atender pacientes que são seus clientes do Cred Mais Saúde? O Cred Mais Saúde hoje ele tem uma capilaridade que abrange praticamente todos os estados do Brasil e todas as regiões. Nós temos os nossos distribuidores representantes em praticamente todos os estados. Então, através desses distribuidores e representantes, nós conseguimos dar suporte e atendimento até para essas clínicas no interior. Então, a clínica ou o hospital menor, como você está falando, né, do interior, ele pode entrar em contato e nós vamos direcionar o atendimento e
o suporte logístico para esse nosso distribuidor local. É importante também a gente já deixar claro que nós temos hoje mais de 84 hospitais credenciados no Brasil, então nós conseguimos atender com as cirurgias e com o monitoramento pacientes praticamente no Brasil inteiro. O paciente do Cred Mais Saúde, ele já recebe o monitoramento, já vai no pacote, né, isso, mas as clínicas e médicos e hospitais também podem contratar o monitoramento de forma independente do pacote do Cred Mais Saúde. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e agradeço também aos nossos ouvintes, né, que nos acompanham já há algum tempo. Então, desejo a todos vocês um grande abraço e a gente se vê na próxima. Eu que agradeço, Thiago, agradeço também a sua audiência e a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho de inovação e tecnologia na área da saúde. Muito obrigada a todos.